Bem-vindos ao Insert Coin. Além do acesso pelo seu notebook, nós também temos um aplicativo que você pode acessar pelo seu smartphone. Então não perca tempo, pegue um bom fone de ouvidos e junte-se a nós. Bem-vindos ao nosso curso. Olá, alunos! Bem-vindos ao Insert Coin, nosso primeiro livro de uma metodologia para você que quer aprender inglês falando. Eu separei aqui um conteúdo que vai te ajudar a destravar definitivamente o seu inglês, as suas estruturas e a sua confiança na hora de falar, principalmente o seu conhecimento de causa quando você estiver falando inglês. Lembrando que nenhuma metodologia se ensina sozinho, ou seja, para que você aprenda e retenha algum conhecimento é necessário um mínimo de esforço, e é para isso que eu fiz esse vídeo agora, para explicar para você como é a metodologia e como vai funcionar as aulas, tá ok? Primeiro de tudo, eu quero parabenizar pela sua atitude de iniciar um aprendizado de idioma. É sempre muito difícil tomar uma decisão, principalmente quando a gente sabe que ela vai exigir um mínimo de esforço. É claro que para quem faz alguma coisa porque tem que fazer, é muito diferente o resultado se comparar com alguém que está fazendo alguma coisa porque quer, né? E o querer é um fator fundamental. Então, o quanto você quer fazer esse curso de inglês. Isso não é para te desanimar. De repente você vai pensar assim, eu nem quero tanto. E não é bem assim. Hoje em dia, o inglês ele está sendo cada vez mais exigido, tanto no âmbito profissional, das carreiras possíveis, por meio de videoconferência, com as sedes de grandes empresas, gerentes comerciais, gerentes de todos os setores, agora estão tendo muito mais autonomia para tratar com as suas filiais, aqui do Brasil, por exemplo, fazendo reuniões em inglês. E aí, você tem condições de trabalhar numa empresa que diariamente você vai se deparar com reuniões completamente em inglês e você vai precisar dar feedbacks sobre o conteúdo que foi abordado, sobre os resultados que você precisa apresentar. E aí, você consegue? Se você não consegue, é importantíssimo você começar. Não adianta pensar que amanhã você estará no nível, igual a mim, por exemplo, que já estou há anos estudando inglês, tendo contato com inglês, inclusive praticando, que é fundamental. Mas o tempo ele passa para todo mundo, fazendo ou não fazendo. Então, começando agora, você vai ter um resultado muito mais rápido do que se você deixar para depois, certo? Outra coisa também para quem quer viajar, para quem quer conhecer lugares, quão interessante deve ser você aprender ideias novas, culturas novas, histórias de vida de pessoas, trocar experiência que você jamais teria condições de trocar, porque é só falando inglês que você consegue ter contato, um contato pessoal, próximo, com pessoas que não falam português. E aí não precisa ser realmente um nativo ali do idioma. Muitas das vezes você vai encontrar pessoas assim como você, que não tem um vasto repertório de vocabulários, mas que precisa e quer se comunicar. E aí, para não ficar só gestual, vamos aprender o inglês, Eu convido vocês a abraçarem esse módulo. Todos os módulos que eu criarei a partir de agora, eles serão curtos, as aulas serão totalmente práticas. Eu vou disponibilizar vídeos curtos para você ter tempo de absorver a matéria, para você poder voltar e assistir de novo. Se eu der 1 hora de aula, dificilmente alguém vai querer ouvir de novo, certo? Mas se eu te der 10 minutos de aula, você teria condições de ouvir novamente algum ponto que você não entendeu direito ou procurar fazer uma pesquisa a respeito daquele assunto? Então é isso que eu venho mostrar e apresentar para vocês a partir de agora, certo? Primeiro, eu queria contar como que vai funcionar a estrutura da aula. Vocês vão ver aqui nesse módulo que está sendo liberado para vocês, digamos assim, o Course Schedule, que é o cronograma. Eu criei um quadrinho para você marcar, fazer
marcação do que você já fez e o que você não fez para você não se perder. É interessante você tentar fazer todas as atividades da forma como ela precisa ser, ou seja, ler um pouquinho do vocabulário antes das aulas, tentar fazer uma leitura silenciosa dos textos que terão no curso antes da gente fazer a nossa prática, fazer marcações de palavras desconhecidas, buscar em dicionário caso falte alguma informação no livro, enfim, estudar por você mesmo. E aí, cada etapa do nosso curso ele vai ter uma demanda de alguma coisa. E a gente tem dicas para começar a estudar ali algumas dicas já fundamentais para você, como aluno, se preparar. Agora eu vou apresentar para vocês o livro e como ele vai ser, no caso, a aula, né? Nós temos um livro, certo? Que vai ser o nosso apoio referencial básico para nossa prática, para nossa fala, para o nosso momento de comunicação, construção de estruturas e compreensão das estruturas, correto? Toda aula que vai aparecer a partir da aula 1, a partir do dia 24 de agosto, você vai ter de cara um vídeo meu que vai ser exatamente o vídeo do acompanhamento do livro. Se você não tem o livro ainda, não deixe de fazer o pedido. Eu consegui confeccionar esse livro e disponibilizar para vocês a preço de custo, para que fique fácil e para que você, da onde quer que você esteja, consiga adquirir o livro. Chega via postal para você. Não fica né, tem entrega e tal, enfim, ficaria um valor talvez abaixo de R$40, dependendo de onde você mora, abaixo de R$50. Eu tenho alunos que são de Manaus, um beijo para as pessoas de Manaus. E aí eu não sei como que fica o valor do livro para chegar até você, mas é importante que chegue, porque aqui você consegue fazer o acompanhamento e é uma visualização muito melhor do conteúdo que a gente vai trabalhar, ok? Lembrando, vídeo, abriu a aula, vai aparecer logo o vídeo da explicação do livro. Abaixo, na descrição desse vídeo, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é um link, que é o link o quê? Da aula comentada da gramática desconstruída. Eu vou me utilizar das próprias frases que estarão em uma das seções do livro, que se chama Frases, para explicar algumas construções importantes. Então, de repente eu vou explicar algum tempo verbal para vocês e eu vou me utilizar dessas frases. Para isso eu criei um link em específico e eu recomendo fortemente que você inicie seus estudos assistindo esse vídeo. É claro que, como eu disse, se eu vou começar a aula 1 hoje, então antes de eu ligar, de eu abrir, de eu acessar a plataforma, é importante que eu leia o material, que eu veja mais ou menos o que eu espero da aula de hoje, para que a aula fique muito mais produtiva, tá? E então, esse link vai te dar vai ser o nosso primeiro encontro. Eu vou explicar as estruturas, eu vou explicar a questão formal da gramática da língua, pontuando, utilizando as estruturas do livro. E depois disso, você vai correr lá para o nosso videozinho da aula, leia a descrição. Algumas aulas eu fiz uma descrição relevante, um pouco extensa, é legal que você leia para entender mais ou menos o que eu tô buscando de você naquele conteúdo, com aquela aula, tá? Se não tiver nenhum comentário muito relevante, ok, passa adiante. E aí no nosso livro, a gente tem basicamente as repetições, que são muito importantes, porque elas vão fazer e facilitar que você se familiarize com o vocabulário, que você adquira uma correção da sua pronúncia na medida do possível, mas especialmente faz parte da construção do automatismo a repetição e não tem jeito. Não tem jeito. Se você não repete, você não fica bom. Repetição até exaustão leva à perfeição, né? Essa é uma frase jesuítica que a gente aprende, né? Eu aprendi já desde nova, mas de fato existe uma explicação e tá nos seus músculos, né, de garganta, boca, língua. A mesma memória muscular que um atleta tem quando faz um exercício físico, nós temos quando nós praticamos a fala. E no português, diferente do inglês, a gente tem fonemas, né?
Não só estruturas diferentes, mas fonemas diferentes, formas de falar diferentes. Então, quanto mais você falar, é melhor, tá? Se você ficar remendando alguém no vídeo, né, numa série, num vídeo, ou se você ficar cantando, e tudo isso ajuda, porque falar ajuda. Então, repetir a nossa aula vai te ajudar certamente, ok? Isso é indiscutível. Um outro ponto muito importante é que não só a repetição, mas a tentativa de encontrar nessas frases, estruturas e expressions, textos que nós vamos apresentar no livro, aquilo que eu falei no vídeo, principalmente o conteúdo da aula. Então, se eu expliquei um conteúdo X e a gente vai para a parte prática, enquanto você repete, é muito mais fácil você processar mentalmente aquilo que você absorveu no vídeo anterior, que é o vídeo do link que vai estar na descrição. Então, isso é fundamental. É simples, com o tempo vocês vão fazer automaticamente, eu sei, mas eu me preocupo que vocês não deixem de fazer assim, porque isso vai ajudar vocês a não ficar muito perdido na aula, não entendendo bem o que você está fazendo, tá? Ponto 3 já da nossa metodologia é que no livro a gente também tem alguns exercícios práticos de formação de frase. E aí eu explico na nossa aula 2, que é quando eles vão aparecer, como é que é feito. Mas basicamente é a instrução que você precisa seguir para ter um real resultado, tá? Não adianta, a explicação é muito boa, parece ser muito legal, mas aí quando você der o play no vídeo, você não fizer aquilo, por mais difícil que seja, tente. E aí eu digo para vocês, se tiver difícil, está muito difícil fazer da forma como você me instruiu. Então, faça devagar, pause o vídeo, pare para pensar, raciocine, escreva, mas faça, tá? Agora, a ideia desse exercício que você vai conhecer na aula 2 é que você faça o mais rápido possível, sem olhar o vídeo, porque se você me olhar, enquanto eu digo, aplico o exercício, eu coloquei legenda nos vídeos. Isso pode ser uma pegadinha, pode ser uma coisa que vai te ajudar, mas pode te atrapalhar. O que eu espero é que vocês consigam fazer essas construções sem precisar de apoio visual. Então evitem olhar para o vídeo, tentem fazer de cabeça e tentem fazer o mais rápido possível. Vou repetir, se não conseguir fazer sem olhar, rápido e de cabeça, tudo bem, pausa o vídeo, escreve, fale 10.000 vezes, mas não deixem de fazer, tá? É muito importante que vocês cumpram esse exercício. Ele vai te ajudar de uma maneira que você não faz ideia. E é claro, repitam e repitam e repitam. Por que essa repetição ela é muito importante? Ela não é fundamental, ela é importante, porque você vai ter condições de encontrar em outros contextos. E aí você vai estar andando na rua, mas alguém vai falar aquilo que você viu e absorveu e você vai perceber, entender, reconhecer. Isso vai ser essencial. Daqui pra frente, tudo que você aprender em inglês você vai praticar. No dia a dia, numa música, né? Mas isso precisa ser realidade. E aí eu falo do ouvido musical. Quem é músico consegue discernir o que é bateria, do que é percussão, que eu não sei o nome, o que é violão, do que é guitarra, o baixo, aonde está cada coisa na música. E para algumas pessoas não é só uma música, não consegue discernir. E eu quero que vocês aprendam a discernir, ter ouvido musical, ter esse saber reconhecer cada parte daquilo que está sendo dito. E aí, mesmo que você não entenda a frase, você vai entender toda a estrutura da frase. Isso vai ser o start, primeiro passo para a sua evolução no idioma, ok? Os textos. Os textos eu usei como referência textos curtos de 1 minuto. E eu tenho os áudios, cada aula que tiver texto eu vou passar o link para que vocês ouçam o áudio original. Mas antes de qualquer coisa é importante, imprescindível que você leia, que você marque as palavras que você não conhece, que você tente
encontrar essas palavras no vocabulário do próprio livro mesmo. Aquilo que você não souber, tentem, né, intuitivamente perceber mais ou menos o que é. Tentem se aproximar da forma escrita. Aí a gente faz a leitura, a gente vai fazer uma leitura pausada, uma leitura que você consiga repetir, compreender palavra por palavra. Depois eu faço uma leitura um pouco mais rápida. Depois você vai para o áudio. Esse áudio eu não vou dizer que é para você olhar, eu vou te dar o link para você acessar. E lá você vai ver que é completamente diferente, né? É um sotaque diferente, é uma velocidade diferente. Então, se você deixar de ouvir o áudio, você vai perder essa experiência, tá? De poder saber reconhecer o inglês falado de uma maneira mais rápida, mais normal, assim, enfim. Principalmente com o sotaque britânico, que é o sotaque dos meus áudios, textos aqui do livro, certo? Nós temos também as expressions, que são frases colocadas aqui estrategicamente, são frases que você sempre vai usar na vida. Não é igual o que você vê no Instagram, por exemplo, o professor colocando phrasal verbs, né? Pra você achar muito interessante o vídeo dele. Caramba, ele me ensinou o que é tal coisa, né? Ninguém ensina isso. Beleza. Mas você não vai aprender, você vai esquecer e nunca vai usar aquele conteúdo, aquela informação tão legal que esse professor te passou. Nesse curso, nesse livro, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar tudo que é de mais essencial e não são frases, estruturas e expressions gessadas. No sentido de, pessoas meio robotizadas utilizam isso. Não, eu tento colocar estruturas que são realmente faladas e eu espero que você treine, pratique e busque realmente encontrar no contexto, né, da internet, dos vídeos, para que você pratique e absorva. E por último, eu tenho também aqui no livro, para esse primeiro livro é muito tranquilo, porque eu trouxe alguns pontos da literatura, cultura, curiosidades, não tem uma coisa muito assim, sempre uma informação que de repente vai te ajudar a compreender um pouco melhor a cultura, as pessoas, como que funciona essa questão da internalização do idioma, que é, na verdade, um idioma global, né? Como é a cultura nos Estados Unidos, como é a cultura na Inglaterra, enfim, eu trato, são 15 pontos, são 15 aulas, mas daqui até o nosso curso avançado, a gente vai falar sobre carreiras, a gente vai falar sobre os exames, a gente vai falar sobre a geopolítica, enfim, é muito conteúdo bacana, que é sempre reservado para o final da aula, para você terminar a aula pensando um pouquinho. Nesse ponto, você tem no seu livro o texto em português com a tradução bem pequenininha ali em inglês para você, se você quiser, pode ficar à vontade e estudar esse texto em inglês também. Mas na aula, no geral, eu só vou fazer uma leitura e vou buscar sempre que possível fazer a leitura do texto em inglês. Porque tem uma aula que eu fiz em português que eu não consegui ler. E aí eu já adianto pra vocês. Certo? É basicamente isso, nosso curso. Por incrível que pareça, são 10 minutos de aula de leitura do livro e mais em média de 10 a 15 minutos de explicações da estrutura. Então você vai ter em média 30 minutos de aula comigo, me ouvindo e repetindo, e 30 minutos de estudo que você vai fazer para se preparar para a aula. Temos os exercícios e principalmente o pre-test, que é o teste que eu quero que você faça, e se você for participante do programa, me envie para o e-mail inglesparatodos@gmail.com, porque esse exame vai servir como estatística para mim, para eu avaliar o rendimento dos alunos. Esse teste a gente faz no início e ao final do curso. E aí eu consigo saber se realmente foi eficiente todo o nosso tempo de estudo juntos aqui, beleza? Para fechar, nosso curso ele tem um certificado que vai ser gerado, mas não automaticamente. Eu vou averiguar se o único requisito é realmente cumprir os testes e assistir a todas as aulas, ok? Sem acelerar nem nada, é assistir mesmo, pra eu achar que você tá fazendo. Brincadeira, você vai fazer, certo? Essa é a explicação do nosso livro, nosso método. Basicamente,
Não adianta falar muito porque a gente vai aprender na prática mesmo. E a primeira, segunda e a aula 5, podem ficar tranquilos que a cada novidade que surge na aula eu vou parar e vou explicar. E depois a gente para de explicar porque a gente ficar falando toda vez, né? Não precisa, certo? Eu acho que é só isso. E agora eu vejo vocês no próximo vídeo. See you there!